Meu querido, minha querida, pensando em como bem viver este tempo quaresmal, o tempo onde somos convidados à conversão e à reconciliação com Deus por meio das práticas quaresmais, a esmola, o jejum e a oração, resolvi ler na íntegra a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma neste ano de 2021. Se inicia com a citação de Mateus 20, versículo 18. Vamos subir a Jerusalém. Quaresma, tempo para renovar fé, esperança e caridade. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ao anunciar aos discípulos a sua paixão e ressurreição como cumprimento da vontade do Pai, desvenda-lhes o sentido profundo da sua missão e convida-os a associarem-se à mesma pela salvação do mundo. Ao percorrer o caminho quaresmal que nos conduz às celebrações pascais, recordamos aquele que se rebaixou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Neste tempo de conversão, renovamos a nossa fé, obtemos a água viva da esperança e recebemos com o coração aberto o amor de Deus, que nos transforma em irmãos e irmãs, em mulheres e homens novos, por obra e graça do Espírito Santo. Entretanto, o itinerário quaresmal, como aliás todo o caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da ressurreição que anima os sentidos, atitudes e opções de quem deseja seguir a Cristo. O jejum, a oração e a esmola, tal como são apresentadas por Jesus na sua pregação, são as condições para a nossa conversão e sua expressão. O caminho da pobreza e da privação, o jejum, a atenção e os gestos de amor pelos homens ferido, a esmola, e o diálogo filial com o Pai, a oração, permite-nos encarnar uma fé sincera, uma esperança viva, uma caridade operosa. Ponto 1. A fé nos acolhe a verdade e a torna-nos suas testemunhas diante de Deus e de todos os nossos irmãos e irmãs. Neste tempo quaresmal, acolher e viver a verdade manifestada em Cristo significa, antes de mais nada, deixar-nos alcançar pela palavra de Deus que nos é transmitida de geração em geração pela Igreja. Esta verdade não é uma construção do intelecto, reservada a poucas mentes seletas, superiores ou ilustres, mas é uma mensagem que recebemos e podemos compreender graças à inteligência do coração, aberto à grandeza de Deus, que nos ama ainda antes de nós próprios nos tornarmos consciência disso. Esta verdade é o próprio Cristo, que, assumindo completamente nossa humanidade, se fez caminho, exigente, mas aberto a todos, que conduz à plenitude da vida.
O jejum vivido como experiência de privação leva as pessoas que o praticam com simplicidade de coração a redescobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade de criatura, que feita a sua imagem e semelhança, nele encontram pela realização. Ao fazer experiência de uma pobreza assumida, quem jejua faz-se pobre com os pobres e acumula a riqueza do amor recebido e partilhado. O jejum, assim entendido e praticado, ajuda a amar a Deus e ao próximo, pois, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, o amor é um movimento que centra a minha atenção no outro, considerando-o como um só caminho mesmo. A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus na nossa vida, permitindo-lhe fazer morada em nós. Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo o que atravanca, inclusive da saturação de informações verdadeiras ou falsas e produtos de consumo, a fim de abrirmos as portas do nosso coração, aquele que vem a nós pobre de tudo, mas cheio de graça e de verdade, o Filho do Deus vivo. Ponto 2. A esperança como água viva que nos permite continuar o nosso caminho. A samaritana, a quem Jesus pedira de beber junto do poço, não entende quando ele lhe diz que poderia oferecer-lhe uma água viva. E naturalmente a primeira coisa que lhe vem ao pensamento é a água material, ao passo que Jesus pensava no Espírito Santo, que ele dará em abundância no mistério pascal e que infunde em nós a esperança que não desilude, já quando preanuncia a sua paixão e morte. Jesus abre a esperança dizendo que ressuscitará ao terceiro dia. Jesus fala-nos do futuro aberto de pá em pá pela misericórdia do Pai. Esperar com Ele e a graça a Ele significa acreditar que a última palavra da história não a tem nos nossos erros, as nossas violências e injustiça, nem o pecado que crucifica o amor. Significa obter do seu coração aberto o perdão do Pai. No contexto de preocupação em que vivemos atualmente, onde tudo parece frágil e incerto, falar de esperança poderia parecer uma provocação. O tempo da Quaresma é feito para ter esperança, para voltar a dirigir o nosso olhar para a paciência de Deus, que continua a cuidar da sua criação, não obstante nós a maltratarmos com frequência. É ter esperança naquela reconciliação a que nos exorta apaixonadamente São Paulo: reconciliai-vos com Deus, recebendo o perdão do sacramento que está no centro do nosso processo de conversão. Tornamo-nos, por nossa vez, propagadores do perdão, tendo-o recebido nós próprios, podemos oferecê-los através da capacidade de viver um diálogo solícito e adotando um comportamento que conforta quem está ferido. O perdão de Deus, através também das nossas palavras e gestos, possibilita viver uma Páscoa de fraternidade. Na Quaresma, estejamos mais atentos a dizer palavras de incentivo que confortam, consolam, fortalecem, estimulam
em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Às vezes, para dar esperança, basta ter uma pessoa amável que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença, no recolhimento e oração silenciosa. A esperança é nos dada como inspiração e luz interior, que ilumina desafios e opções da nossa missão. Por isso mesmo, é fundamental recolher-se para rezar e encontrar no segredo o Pai da ternura. Viver uma quaresma com esperança significa sentir que em Jesus Cristo somos testemunhas do tempo, novos em Deus, renova todas as coisas, sempre dispostos a dar razão da nossa esperança a todo aquele que nos pede. A razão é Cristo, que dá a sua vida na cruz e Deus ressuscita ao terceiro dia. Ponto 3. A caridade, vivida seguindo as pegadas de Cristo, na atenção e compaixão por cada pessoa, é a mais alta expressão da nossa fé e da nossa esperança. A caridade alegra-se ao ver o outro crescer e de igual modo sofre quando o encontra na angústia, sozinho, doente, sem abrigo, desprezado, necessitado. A caridade é o impulso do coração que nos faz sair de nós mesmos, gerando um vínculo da partilha e da comunhão. Ao partir do amor social, é possível avançar para uma civilização do amor, a que todos nós podemos sentir chamados, com seu dinamismo universal. A caridade pode construir um mundo novo, porque não é um sentido estéril, mas um modo melhor de alcançar vias eficazes ao desenvolvimento para todos. A caridade é um dom que dá sentido à nossa vida e graça ao que consideramos quem se encontra na privação como um membro da nossa própria família, um amigo, um irmão. O pouco se partilhado com amor nunca acaba, mas transforma-se em reserva de vida e felicidade. Aconteceu assim com a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, que oferece ao profeta Elias o bocado de pão que tinha, e com os pães que Jesus abençoa, parte e dá aos discípulos para que os distribuam à multidão. O mesmo sucede com a nossa esmola, seja ela pequena ou grande, oferecida com alegria e simplicidade. Viver uma quaresma de caridade significa cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou angústia por causa da pandemia do Covid-19. Nesse contexto de grande incerteza quanto ao futuro, lembrando-nos da palavra de Deus dera ao seu servo: não temas, porque eu te resgatei. Ofereçamos juntamente com a nossa obra de caridade uma palavra de confiança e façamos sentir ao outro que Deus o ama como um filho. Só com um olhar cujo horizonte esteja transformado pela caridade, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que os pobres são reconhecidos
e apreciados na sua dignidade imensa, respeitados no seu estilo próprio e cultura, e por conseguinte, verdadeiramente integrados na sociedade. Queridos irmãos e irmãs, cada etapa da vida é um tempo para crer, esperar e amar. Que este apelo a viver a Quaresma como percurso de conversão, de oração e partilha dos nossos bens, nos ajude a repassar na nossa memória comunitária e pessoal a fé que vem de Cristo vivo, a esperança animada pelo sopro do Espírito e o amor cuja fonte inexaurível é o coração misericordioso do Pai. Que Maria, Mãe do Salvador, fiel aos pés da cruz e no coração da Igreja, nos ampare com sua ajuda solícita, presença e a bênção do ressuscitado nos acompanhe no caminho rumo à luz pascal. Roma, em São João de Latrão, na memória de São Martinho de Tours, 11 de novembro de 2020, Papa Francisco. Esta é a mensagem do Papa Francisco, literalmente, para que nos ajude a refletirmos no sentido da Quaresma. Façamos este itinerário colocando Jesus, o Filho de Deus, como centro.